Bom, eu começo com a Mirna Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios, com as notícias da metrópole. Seja bem-vindo e boa tarde, Mirna Abreu. E a gente começa atualizando os casos da Covid-19 no nosso país. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira, o país somava 16.342.162 casos da Covid-19. São 67.467 novos casos nas últimas 24 horas. O país também soma 456.674 óbitos devido à doença. E ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 3.239.657 casos da doença, com 109.850 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha aqui, na RMC, são 264.024 casos confirmados até esta quinta-feira. E Campinas, inclusive é importante salientar, registrou 58 casos a mais, mas isso devido ao sistema do Ministério da Saúde que estava fora do ar, o que prejudicou a notificação de casos de acordo com a nota emitida pela Prefeitura. Lembrando que ainda nesta sexta-feira, provavelmente, nós tenhamos atualizações e aí o acúmulo desses dias em que o sistema ficou fora do ar. Campinas, então, de acordo com os últimos números, tem 101.327 casos da Covid-19, Sumaré 21.517, Indaiatuba 21.435, Americana 18.242, Santa Bárbara do Oeste 16.134, Hortolândia 14.474, Paulínia, 12.028, Itatiba, 10.055 e, na sequência, cidades com menos de 10 mil casos da doença. Valinhos, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos na região metropolitana. São 7.965 mortes confirmadas pela Covid-19 e Campinas, até esta quinta-feira, somava 3.310 mortes. Nós tivemos aí 8 óbitos a mais que os números apresentados na quarta-feira, lembrando que o sistema estava aí fora do ar do Ministério da Saúde, números que devem ser atualizados ainda nesta sexta-feira. Sumaré, 752 óbitos, Americana, 557, Indaiatuba, 552, Santa Bárbara do Oeste, 532, Hortolândia, 516, Valinhos, 295, Itatiba, 213, Paulínia, 210, Nova Odessa, 159, depois aparecem Montemor, com 153, Cosmópolis, 136 óbitos, Vinhedo, 135, Jaguariúna, 124, Arthur Nogueira, 105. Agora, cidades com menos de 100 óbitos devido à Covid-19 são Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. A forma mais eficiente da gente melhorar estes números, ou pelo menos estancar, é com a vacinação. Na cidade de Campinas, 301.525 pessoas já receberam a primeira dose, 156.550 receberam a segunda dose. Lembrando, vacinação contra a Covid-19 são 2 doses. Se você recebeu apenas a primeira e não for tomar a segunda dose, você não está imunizado contra a forma mais grave da Covid-19. Então, são 2 doses. Se você tomou a Coronavac, em média, são 25 até 28 dias, depois você toma a segunda dose. Se você tomou da AstraZeneca, Oxford, da Fiocruz, são no máximo em 3 meses. Então, olhe no cartãozinho de vacinação que você recebeu, quando recebeu a primeira dose, quando que você precisa receber a segunda dose. Lembrando que, inclusive, sobre a vacina, Gabriel, a gente está aí com um novo grupo que começou, né? As pessoas com comorbidades, olha, os novos grupos prioritários que nós começamos a partir
do dia 27, ou seja, a partir de ontem, esses grupos podem fazer o agendamento. Para saber quais são os grupos prioritários, você entra no vacina.campinas.sp.gov.br. Lá tem todas as regras. Lembrando que também agora os estudantes da área da saúde, mesmo que estejam no primeiro semestre, que inclui aí estudantes das áreas de educação física, fisioterapia e outras, também podem fazer o agendamento para serem imunizados neste momento, além das comorbidades, motoristas do transporte público. Então, é só entrar nesse site e você acompanha aí qual é o grupo prioritário que abriu o agendamento nesta quinta-feira e também quais são as doenças e os critérios para que a pessoa comprove que tem essa doença para que ela possa ser imunizada aqui na cidade de Campinas. Ótima notícia, a gente quer que cada vez mais os campineiros estejam vacinados, até porque isso impede novas cepas, que o vírus ele circule com menos intensidade. Miriam Abreu, vamos falar sobre ocupação de leitos de UTI para a Covid-19, porque há cerca de 2 semanas a gente falava aqui, menos de 80% e não havia fila de espera na cidade de Campinas por um leito. Essa realidade mudou, né? Mais uma vez, a gente sobe aí o índice de ocupação nos leitos de UTI da Covid-19 em Campinas. De acordo com a Prefeitura Municipal, nesta quinta-feira, são 89,39% de leitos ocupados, distribuídos da seguinte forma. No SUS Municipal, 149 leitos disponíveis, dos quais 146 ocupados. No SUS estadual, 40 leitos disponíveis, dos quais 39 ocupados. E a rede particular, de 207 leitos disponíveis, 169 estavam ocupados. Nós tínhamos, inclusive, de acordo com a Prefeitura, 12 pacientes à espera por leitos de UTI nesta quinta-feira. Lembrando que essa espera, nós temos uma central de regulação dos leitos públicos e ela é quem faz aí, então, o direcionamento desse paciente para esse leito aqui na cidade de Campinas. O governador João Dória esteve ontem na cidade, né? Esteve, visitou a Prefeitura de Campinas e fez a entrega de vouchers de cestas básicas do programa Alimento Solidário. O repórter André Aranha acompanhou e conta tudo pra gente agora. O governador João Dória esteve em Campinas, no Salão Vermelho da Prefeitura, e entregou mais de 14 mil cestas básicas do programa Alimento Solidário na cidade. Hoje estamos entregando aqui, o equivalente não está tudo aqui, mas já entregues à Prefeitura de Campinas, 14.330 cestas do Alimento Solidário. São cestas mais robustas, vocês vão ver ali atrás a composição da cesta, ela tem uma composição feita por nutricionistas para permitir que uma família de até 5 pessoas possa ter alimentação por 3 semanas sucessivas. A ideia do governador do estado de São Paulo, João Dória, foi fazer parcerias com empresas privadas para garantir saúde alimentar para milhares de famílias. O projeto tem investimento mensal de 110 milhões de reais e vai beneficiar 4 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no estado. O vereador Luiz Cirilo compareceu no evento. O governador Tucano, em entrevista coletiva, também falou sobre outros assuntos. E também a saúde, que motivou a nossa vinda aqui com a assinatura de um convênio no valor de 18 milhões de reais para destinar à saúde. A verba é destinada ao combate e tratamento da pandemia. O governador também explicou os motivos que levaram o governo do estado a prorrogar o período de transição do Plano São Paulo. Exatamente para permitir um cuidado maior, uma atenção redobrada por parte do governo do estado de São Paulo. E respeitando também as decisões dos municípios. Prefeituras dos 645 municípios do estado de São Paulo podem endurecer medidas, ou seja, diante de dados, análises, pesquisas e fatos locais e regionais, podem estabelecer medidas mais duras, se necessário for, para a proteção da sua população. André Aranha, TV Câmara. Bom, governador, bom dia para o senhor. A gente vê algumas regiões como Ribeirão, por exemplo, em uma situação delicada. Como o senhor avalia a forma como Campinas tem lidado com o enfrentamento da pandemia?
Bem, André, eu vou dividir a resposta com o prefeito, Dário Saad. Mas a nossa visão é positiva. Eu quero afirmar que Campinas está bem avaliada dentro do quadro de proteção à sua população. Nós temos uma análise diária do Centro de Contingência do Covid-19, que é composto por 21 médicos, a maioria deles são infectologistas, são independentes, eles não são vinculados necessariamente ao governo do Estado, embora trabalhem no Emílio Ribas, no Hospital das Clínicas, principalmente, que são instituições do Estado, mas eles não têm esta dependência do Estado. Portanto, eles são autônomos para tomarem as suas decisões e terem as suas análises. Campinas e região vem sendo bem avaliada. E eu quero aproveitar aqui para elogiar o prefeito da cidade de Campinas, que na dupla condição de médico e de gestor como prefeito, vem conduzindo bem aqui o sistema de proteção à sua população. E eu acho que o Dário pode agora complementar a resposta. Nós, em Campinas, nós temos seguido o Plano São Paulo e temos, em alguns momentos, nós fomos até mais restritivos em algumas medidas. E adotamos também indicadores de alerta durante a segunda onda, que nós até apresentamos já à imprensa, e esses indicadores ajudaram a Prefeitura de Campinas a tomar algumas medidas e no mês de abril nós tivemos uma redução de 13% do número de mortes comparado com as demais cidades que tiveram um aumento em torno de 20%. E ainda falando sobre a pandemia, olha só, agora o Parque Dom Pedro Shopping aderiu à campanha da Prefeitura Campinas Sem Fome. A ação busca arrecadar alimentos e produtos de higiene pessoal e tem agora um ponto de coleta no PEG, primeiro hub logístico instalado em shopping centers e agora fica aqui em Campinas. E as doações podem ser feitas exclusivamente pelo drive-thru. A campanha Campinas Sem Fome já arrecadou 535 toneladas de alimentos e beneficiou mais de 18 mil famílias. Lembrando que a Câmara Municipal de Campinas também é um posto de arrecadação do Campinas Sem Fome. Fica aqui na Avenida da Saudade, 1004, onde você pode deixar a sua doação. Mina Abreu, agora a cidade de Campinas tem um decreto que regulamenta uma lei contra festas clandestinas. É verdade. Essa lei ela foi sancionada no dia 14 de maio, saiu no Diário Oficial do dia 17 e agora a gente tem a regulamentação publicada no Diário Oficial de hoje, que traz justamente as regras e como essas medidas serão tomadas pelos fiscalizadores. Olha, serão agentes públicos da Secretaria de Planejamento Urbano, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Guarda Municipal, também o PROCON e a CETEC são agentes que poderão fiscalizar qualquer uma dessas festas clandestinas para efetivar uma lei que saiu aqui da Câmara, da vereadora Débora Palermo, que vai multar frequentadores, organizadores e também os proprietários de locais que forem flagrados aqui em Campinas fazendo essas festas clandestinas durante a pandemia da Covid-19. No Diário Oficial de hoje, então, tem tudo o que deve ser seguido a partir de agora para que essa lei seja efetivada na nossa cidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre a produção das indústrias, porque a Ciesp Campinas apresentou um relatório. Isso mesmo, e um relatório positivo. Os indicadores apontaram em maio perspectivas de melhora com relação ao volume de produção das indústrias, faturamento e a utilização da capacidade instalada de produção. Os indicadores da sondagem industrial do Ciesp Campinas apontam nessa pesquisa perspectivas de melhoria com relação ao volume de produção das indústrias, faturamento e utilização da capacidade de produção. Uma perspectiva também positiva é que nas respostas dessa pesquisa, 52% das empresas afirmaram que vão atualizar os seus maquinários e ampliar o número de máquinas nos próximos 12 meses. Isso é indicativo positivo para uma melhora da atividade industrial. Por outro lado, os custos das matérias-primas aumentaram para 62% das empresas, um pouco menor que o mês anterior, mas ainda pressionando os negócios. Outro aspecto importante é que nessa expectativa é a vacinação, que a nossa expectativa é que a vacinação da população se amplie nos próximos meses, contribuindo para uma retomada de toda a atividade econômica, consolidando esses indicadores que a gente aponta na pesquisa.
O Ciesp Campinas conta atualmente com 494 empresas associadas distribuídas em 19 municípios da região. E por falar em emprego, vamos falar agora sobre um programa de formação na área de tecnologia para mulheres negras. Isso mesmo, é a Ambev Tech, uma hub de inovação e tecnologia criada para promover a transformação digital e cultural da empresa, que realiza agora até junho a 4ª edição do StarTech, programa de formação voltado para o público que deseja ingressar ou alavancar sua trajetória no ramo da tecnologia. E este ano está voltado para mulheres cis e trans e pessoas negras com idade acima de 18 anos. Para isso, não é necessário ter nível superior ou conhecimento prévio da área, além de ter feito curso de inglês ou saber falar inglês. Ao todo, serão 40 vagas para as posições de REATEC, que é a linguagem de programação, e QA, que é os testes de software. A StarTech nasceu para capacitar profissionais e as inscrições vão até o dia 16 de junho no site ambevtech.com.br/StarTech, que é aí o programa da empresa para a contratação dessas mulheres negras. E atenção, meninas que gostam de ciências, porque tem um projeto muito bacana que começa amanhã, hein? Isso, porque ano passado não deu para acontecer, era primeiro ano de pandemia, mas a partir de amanhã, o projeto Meninas Super Cientistas, que é realizado pela Unicamp, começa a partir das 9 horas da manhã. Este ano o evento será totalmente online e aberto e a programação inclui palestrantes que estavam previstas na edição de 2020, que foi cancelada, e novas convidadas. Ao todo, serão 4 encontros com transmissão pelo canal do YouTube das Meninas Super Cientistas. Então, amanhã, 29 de maio, a partir das 9, depois nós teremos encontros nos dias 12 de junho, 26 de junho e 10 de julho. Atenção, você que mora na região do centro, muitos bairros vão ficar sem água neste domingo, hein? Vão ficar sem água das 8 da manhã às 8 da noite. Por isso, os bairros que eu vou dizer agora devem fazer, aí as pessoas que residem nesses bairros devem fazer a reserva de água neste sábado. Atenção, você que é do centro, da Vila Nova, Jardim São Domingos, Jardim Brasil, Parque Imperatriz Leopoldina, Vila Del, Guanabara, Botafogo, Jardim Paulista, Vila Ferreira Jorge, Vila Itália, Vila Teixeira, Vila Presidente Dutra, Vila Fortuna, Vila IAPI, Vila João Milani, Vila Ângela e Jardim Santo Antônio, e ainda parte do Jardim Chapadão, Nossa Senhora Auxiliadora e do Bonfim também será afetado. Com isso, a gente tem os hospitais Vera Cruz, Beneficência Portuguesa, Penido Burnier e Renascença que serão afetados, mas eles terão aí o serviço do caminhão-pipa da Sanasa. Tudo isso porque nós vamos ter uma obra de interligação de redes no domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Então, faça a reserva antecipada. 12h20, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole.